Olá, estou aqui esperando por vocês. Vamos chegando, aproveitando essa sexta-feira, lua minguante, um friozinho gostoso. Estou aqui me balançando, sentindo como se estivesse tocando uma música. Porque essa é a energia, né? Essa é a energia dessa lua e essa energia que nós vamos falar hoje, nesse nosso encontro tão gostoso nessa noite de friozinho e de lua minguante. Sejam bem-vindas, Maria Jerusa, arteterapeutas, Leidiane, sejam bem-vindas. Eu sou a Flávia Mâncio, eu sou arteterapeuta junguiana, sou a coordenadora da Poesis Arte Terapia e também tenho desenvolvido o meu trabalho com o Sagrado Feminino e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre como que a arte-terapia e o Sagrado Feminino conversam, como que nós podemos reunir esse conhecimento para a nossa vida, para o nosso autoconhecimento, mas também para o nosso trabalho, para quem é arte-terapeuta, terapeuta holístico, psicólogo, como que a gente consegue fazer essa conversa e principalmente essa observação dos nossos próprios ciclos, da nossa própria natureza. Acredito que para nós, mulheres, conhecermos esses aspectos é muito importante, principalmente se a gente também trabalha com isso, conhecer os aspectos para outras mulheres, para que nós possamos ajudá-las, para que nós possamos entender esse arquétipo, entender como ele funciona. Então, sejam muito bem-vindas a esse encontro de hoje. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre essa lua que está aí hoje, lua minguante, e qual é a energia que ela traz para a gente. A lua, ela sempre foi um símbolo do feminino, e esse símbolo foi um símbolo tão poderoso que ele continua nos inspirando, continua nos fazendo, seja bem-vinda, Rita, continua nos fazendo olhar para os nossos corpos, olhar para os nossos ciclos e perceber como que a lua nos impacta, como que ela nos influencia. E aí não só na questão da menstruação, mas na questão psíquica mesmo, na questão emocional. Nossos corpos, eles mudam ao longo de um ciclo, ao longo de um mês, e a nossa emoção, a nossa forma de lidar com a vida, com o cotidiano, a nossa forma de sentir a vida também muda. Isso de acordo com esses aspectos que são simbólicos, que nós estudamos na arte-terapia, com essa abordagem da psicologia junguiana, que a lua é um símbolo do feminino. Então, falar da lua minguante é falar na nossa fase cíclica, no nosso corpo, do momento que é chamado de fase lútea, que é um momento em que nós já ovulamos lá na mãe, lá na grande mãe, na lua cheia, e esses óvulos não foram fecundados, nós não engravidamos. Então, esses óvulos eles vão sofrer um processo de morte. Nós vamos nos despedir desses óvulos, que é a menstruação quando vem, na fase da bruxa, que é a fase seguinte, a fase da lua nova, é esse momento da lua minguante que nós estamos agora, em que nós estamos nesse momento de despedida. E quando a gente pensa isso do ponto de vista simbólico, que despedidas são essas? É tudo aquilo que morre na nossa vida, todos os ciclos que se encerram, todas as perdas que a gente tem, todas as vezes que a gente precisa encerrar alguma coisa, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida pessoal. A cada dia, a cada momento, nós estamos fechando ciclos e iniciando novos. Então, essa fase nos ensina
a perceber que tudo na vida é cíclico, que existe um momento de nascimento, um momento de crescimento, um momento de frutificar, de conquistar, de se realizar, mas também existe um momento de encerrar. E esse momento é um momento em que muitas vezes nós nos sentimos acuados, nos sentimos com medo, porque é um momento em que nos traz uma consciência de que é preciso desapegar, de que a gente não pode ficar apegado a uma coisa que já deveria ter se encerrado. Então a gente vai sentindo isso, vai percebendo isso. É um momento em que a gente olha para as nossas sombras. A energia dessa lua é uma energia que ela é mais dinâmica do que a energia da bruxa, da anciã, a energia da menstruação na lua nova, mas ela é uma dinâmica voltada para dentro, voltada para olhar para si. Então a gente se olha e quando a gente se olha, a gente vai lidar também com a nossa escuridão. A lua minguante, ela nos lembra o quê? Olha, eu já fui cheia, brilhante, já tive todo o reflexo do sol ali me preenchendo, mas eu fui diminuindo, passando por vários processos, por vários ciclos, até que agora eu estou aqui quase desaparecendo, quase que na escuridão total, indo para essa escuridão total, que é lá na lua nova que nós vamos chegar. Então é um momento de lidar com a sombra. Olha, eu tenho luz em mim, mas eu também tenho sombra, eu não sou só luz. Eu também tenho defeitos, eu também tenho coisas a melhorar, eu também tenho coisas em mim, na minha sombra, que se eu olhar, eu vou recuperar potenciais meus. Porque muitas vezes o que está na sombra, nós achamos que é aquilo que é assustador, que é feio, que não é bem visto, que não vai ser bem quisto, bem recebido pela sociedade, pelas pessoas que a gente ama. Mas na sombra também tem qualidades, na sombra também tem aspectos que nós acreditamos ao longo da nossa vida que não eram bons e que nós colocamos lá nessa sombra. Então, nós precisamos olhar para ela para também entender que algumas construções que foram feitas ao longo da nossa vida fizeram com que a gente rejeitasse, inclusive, coisas que são boas para nós, coisas que nos fazem autênticas, coisas que nos permitem nos percebermos de uma maneira íntegra dentro da nossa identidade, quem nós realmente somos. E assumir essas posições, esses posicionamentos, essas características, esses aspectos. Esse momento também é um momento de solidão, é um momento de encarar tudo isso de uma maneira muito reflexiva, então nos convida à reflexão. Quando a gente pensa na Lua, olá Luciana, Luci, Sueli, sejam bem-vindas. Então, quando a gente pensa nisso, do ponto de vista da psicologia analítica, do ponto de vista junguiano, a gente vai trazer a ideia de arquétipo, que são formas, figuras antigas que são construídas ao longo da humanidade, que vão se atualizando ao longo da humanidade. Então, todos nós temos no nosso inconsciente coletivo esses arquétipos, essas imagens, essas figuras que nos fazem, nos influenciam na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir. E muitas vezes nós nem percebemos, nós nem temos consciência disso. Mas não significa que por não ter consciência, essa energia psíquica não esteja atuando no nosso interior. Então, a lua minguante fala da energia da feiticeira. Ela vai nos convidar a olhar para os aspectos da mulher que são os aspectos mais rejeitados, os aspectos mais negligenciados. Por quê? Porque ao longo da humanidade, quando os humanos eles começaram a acreditar que havia algo maior do que aquilo, do que aquela natureza onde eles estavam, e que se existia algo maior, esse divino, era uma mulher, era uma deusa, era uma grande mãe, porque representava a terra, representava esse ventre da humanidade, de onde tudo nascia. Quando
essa mudança de pensamento começa a acontecer quando o homem descobre que a mulher não gera filhos sozinha, que não é um milagre da natureza, que não é uma coisa mágica, mas que aquilo só acontece porque ele tem o sêmen, é ele quem coloca essa criança dentro desse ventre. Então, há uma grande mudança de pensamento e de postura. E, junto com isso, as mudanças com relação à agricultura. A princípio, a humanidade arava a terra e faziam rituais para arar a terra, para plantar, para semear. Faziam rituais pensando que aquela terra era o ventre feminino, era a vagina, era a vulva da mulher. Então eles faziam esses rituais pensando que se a terra era a mulher, era preciso que ela fosse semeada, fertilizada, da mesma maneira, oi Yara, seja bem-vinda, da mesma maneira que a mulher também era esse grande exemplo de fertilidade. Mas o que acontece depois, quando o homem começa a dominar a terra, ele começa a plantar e vem esse momento de entender da agricultura, entender da domesticação dos animais, a humanidade começa a sofrer uma mudança psíquica, uma mudança de pensamento. O homem começa a se perceber como superior à mulher. Então, essas mudanças, elas vão ser muito importantes ao longo das gerações para nós entendermos quem nós somos hoje. Entendermos que quando há uma mudança de uma sociedade que era considerada matrifocal, uma sociedade que era considerada aquela que homens e mulheres vivem em igualdade e passa a ser considerada um lugar onde a mulher é menor, onde a mulher ela é a da casa, onde a mulher ela não tem esse poder de força, de luta, de guerra, e então ela não é mais a deusa e começam a se criar deuses, homens masculinos. Então a gente tem uma mudança no perfil do feminino. Até então o feminino era a grande deusa, e a grande deusa era tudo. Era um ser integral. Ela era o bem, porque ela dava vida, ela gerava, ela trazia a cura, ela trazia a fertilidade, mas ela também era o mal, ela também era devoradora, ela também era que trazia as pragas, as chagas, as doenças, a morte. Era que quando o ser humano morria, voltava para a terra, voltava para essa grande mãe. Então eles haviam com luz e com sombra. E o patriarcado tirou essa sombra do feminino, tirou essa sombra, esses aspectos que foram considerados sombrios. Então, a feiticeira, ela vem nos lembrar dessa negligência que foi sendo construída ao longo de gerações com relação à mulher, a forma como a mulher foi sendo definida através do olhar do homem. Nós, quando falamos do feminino, muitas vezes caímos nesse lugar. O papel da mulher, a mulher doce, a mulher recatada, a mulher do lar, a mulher que é para casar, a mulher que não é para casar, a mulher que é para namorar, a mulher que não serve para namorar. Então, nós fomos construindo, né, a mulher que é uma boa mãe, a que não é uma boa mãe. Então, nós fomos construindo o que era a mulher. O que é ser uma mulher? A Simone de Beauvoir, ela fala isso, uma filósofa que estudou muito com relação à mulher e disse que ninguém nasce mulher, nós nos tornamos mulher, porque nós vamos sendo ensinadas como é ser mulher. Olha, quando você cresce um pouquinho, você senta com as pernas abertas, alguém vem e te diz, não pode sentar assim, cruza as pernas, não é assim que tem que ser. Se você está se tocando, está descobrindo o seu corpo, olha, isso é feio, tira a mão daí. O que não acontece geralmente com os meninos. Nós ensinamos as mulheres a cuidar da casa, a brincar com boneca como se fossem filhos, a brincar de fazer comidinha. Então, tudo isso é uma maneira de construirmos socialmente quem é a mulher e qual é o papel da mulher na sociedade
e quais são os aspectos que a sociedade não quer ver e não quer que a mulher tenha. Então, rejeita. Então, a feiticeira é o que hoje nós chamamos de a mulher fatal. A feiticeira é aquela que tem os seus desejos e é dona de si. A feiticeira, ela é aquela que ao longo da história das bruxas, da Inquisição, foram queimadas nas fogueiras, acusadas de comerem criancinhas, acusada de dançarem nuas na floresta e fazerem sexo com o diabo. Então, a feiticeira, ela é esse lugar onde a beleza da mulher, a capacidade do feminino de seduzir e de inspirar começa a ser visto como algo perigoso. Então, se o homem ele olha para uma mulher com desejo, se ele sente atração por aquela mulher, se sente seduzido por ela, então essa mulher ela é perigosa. A beleza é algo perigoso. O sensual, o feminino, a mulher que é livre sexualmente, a mulher que vive o seu desejo, a mulher que explora o seu corpo. Então isso é perigoso, isso não deve permanecer, não deve continuar. Nós devemos cercear essa mulher e ensiná-la que isso não é um papel de mulher, isso é feio. Então nós dizemos o quê? Que essa mulher ela é feiticeira, que essa mulher ela é bruxa, que essa mulher faz magia, e nós começamos a ensinar para as outras mulheres que esse papel ele não é um papel legal, ele não é um papel aceitável. E a gente começa então a se enquadrar no que seria o papel certo e o que seria o papel errado da mulher. Então a feiticeira, esse arquétipo, foi considerado por muito tempo aquela mulher que hipnotiza o homem, aquela mulher que outro dia eu estava no salão e ouvindo uma conversa, as mulheres diziam assim: essa cliente que marcou para vir aqui fazer o cabelo roubou o marido da outra. E aí a outra dizia: nossa, mas que absurdo, ela deve ter feito alguma macumba, algum feitiço. Porque geralmente nós tiramos a culpa do homem. O homem ele não foi não abandonou a mulher dele, não terminou o casamento, não se divorciou porque ele quis, porque ele foi o desejo dele. Ele foi seduzido por essa mulher fatal. Ele foi seduzido por essa feiticeira. Ele foi encantado pelo canto das sereias. Então, essa visão é a visão que nós construímos como sociedade, que foi construída para que nós acreditássemos. Então, muitas vezes nós mulheres reproduzimos esse pensamento e negligenciamos esses aspectos do feminino, porque ser a mulher sedutora, ser a mulher livre, ser a mulher dona do seu próprio corpo, ser a mulher que conhece dos encantamentos, que conhece das magias, que conhece da arte da cura, essa mulher, ela é uma mulher que deve ser temida, porque nós fomos ensinadas assim. Então esse arquétipo, ele nos ensina a olhar para os nossos poderes, a reconhecer o nosso poder interior, a reconhecer o nosso feminino selvagem. A Clarissa Pinkola Estés, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, fala sobre esse feminino selvagem, essa mulher que tem consciência de si de uma maneira integral. Ela sabe que ela tem aspectos que são de luz e aspectos de sombra. Ela sabe que ela tem aspectos que estão na sombra e que não deveriam estar, porque são tesouros que foram lançados lá, porque a sociedade patriarcal nos disse que nós deveríamos agir de uma maneira que é boa e aceitável para elas. Eu trouxe aqui um livro para indicar para vocês, que eu acho que toda mulher deveria ler esse livro, e quem é da área de terapia, acredito que é um livro fundamental, é esse livro aqui. Olha a imagem, a mulher com asas, a mulher selvagem, nua, e o título é A Mulher que Eles Chamavam Fatal, Textos e Imagens da Misoginia do Fim de Século. Então olha como eles definem
essa mulher que é a feiticeira, é considerada fatal? Eles dizem assim: a Eva monstruosa, de fato, todo o seu corpo e toda a sua alma impede-nos a verdadeira felicidade e esconde-nos o sol. Essa mulher é a mulher que é a Eva, é a mulher que é enganada pela serpente, é a mulher que é a própria serpente, é aquela que traz o mal, que traz as chagas, as dores para a humanidade. Então essa mulher é rejeitada. Quando a igreja começa a fazer a sua conversão, eles começam tentando excluir completamente o feminino da tríade ali, né? Eles excluem, mas não dá certo. A sociedade, muitas pessoas naquela época estavam acostumadas a fazer os rituais, estavam acostumados a adorar a deusa e acreditavam na deusa. Então eles precisaram fazer algumas adaptações. E aí entra a Mãe de Deus, entra Maria como essa representante do feminino. Só que é uma mulher humana, não poderia ser uma deusa, né? Ela é humana, ela é virgem, ela não tem nenhum conhecimento sobre o seu corpo, sobre a sua sexualidade. Ela é aquela que representa a maternidade mais pura, o amor materno mais puro. Então, ela é todo o arquétipo, a representação arquetípica do que deveria ser o feminino, do que é aceitável e bom e bonito para o feminino. E a feiticeira, então, ela é aquilo que deve ser enterrado nas sombras, queimado nas fogueiras. Um bom exemplo disso é Lilith. Lilith foi a primeira mulher de Adão. E ela não é citada em quase texto nenhum. Nós encontramos isso em raríssimos textos. Porque Lilith, ela foi aquela que não quis se submeter. Quando ela estava lá ao lado de Adão, ela queria exercer os mesmos papéis que ele, ela queria, o texto diz que ela queria dormir por cima dele, ela queria fazer amor com ele por cima dele. E aquilo não era permitido, porque era como se ela submetesse o homem. Então, ela questionou, ela falou, não, se ele tem esse direito, eu também quero ter. E como ela não aceitou se submeter, ela foi banida para o exílio. E depois várias histórias surgiram contando a história dessa mulher, que era uma mulher de pernas peludas, uma mulher que vivia no meio dos demônios, que era o próprio demônio, uma mulher que comia criancinhas. Então, foram construindo uma imagem de aquela mulher que não se submete, aquela mulher que é livre, que tem opinião própria, aquela mulher que é dona das suas escolhas, dona do seu corpo, que se coloca no mundo dessa forma, ela é o próprio demônio, ela é o próprio mal, ela deve ser excomungada. Então esse arquétipo, ele traz isso pra gente. E ao mesmo tempo ele nos fala da característica que nós temos como mulher de ser uma mulher medicina. Nós somos aquelas que dominam o conhecimento da cura, nós somos aquelas que dominam o conhecimento das ervas, das rezas, dos benzimentos. Nós somos aquelas que conhecem as histórias que curam, que sabem cantar os cantos que chegam aos deuses e criam o destino. Nós somos as tecelãs, aquelas que tecem um destino. Nós somos aquelas que pegam um fio e desse fio ela consegue transformar e fazer nascer algo novo. Então, esse feminino que essa mulher representa no arquétipo da feiticeira é o feminino criativo, é a nossa criatividade, é como nós aprendemos a lidar no dia a dia com a nossa vida, com as nossas questões e fazemos magia e trazemos ao mundo os nossos sonhos e trazemos ao mundo os nossos projetos e inspiramos as pessoas e somos inspiradas pelas pessoas, porque a feiticeira nos fala dessa aproximação com um lado mais
intuitivo, com um lado mais instintivo da mulher. Não esse lado que nós somos ensinadas a viver, que é o lado racional, que é o lado intelectual, é o lado objetivo. Nós, nas lutas femininas, buscamos os nossos direitos por igualdade. E aí, quando você chega num determinado momento de luta, você percebe que você encarnou o próprio masculino. Que você, para alcançar essa igualdade, essa suposta igualdade, você precisou abrir mão do seu feminino, da sua feminilidade e da sua espiritualidade, dos seus valores femininos. E quando a gente abre mão dos nossos valores, a gente abre mão do nosso feminino, a gente abre mão dessa característica que nós temos de sermos as feiticeiras, as mulheres de medicina, de sermos aquelas que têm um instinto de coesão, de reunir as pessoas, de acolher as pessoas, de curar as pessoas através da fala, através da escuta, através dos chás, através das rezas, através das preces, através da arte, através da psicologia, né? Não é à toa que os cursos de educação, de saúde, a maior parte são mulheres, porque isso faz parte da nossa natureza. E essa nossa natureza é a natureza que muitas vezes nós não queremos aceitar, porque é a natureza que fala dos aspectos mais primitivos do feminino, que é a feiticeira. Ela foi sempre muito associada ao mal, então nós precisamos tirar todo esse discurso e começar a resgatar essa luz que se encontra na feiticeira, que disseram que só era sombra, mas que na verdade não é só sombra, ela tem muita luz. Essa fase da feiticeira, para nós mulheres, é um momento do ciclo menstrual, ali na fase de lútea, né, como eu falei, o momento que você está caminhando para a lua nova, para vir a menstruação. Então é esse momento de pré-menstruação, é esse momento que muitas vezes nós somos julgadas, criticadas, ouvimos piadinhas infames, porque é o momento da TPM, é o momento da tensão pré-menstrual. Então é um momento que pode ser um momento muito criativo se nós soubermos explorar isso, porque a feiticeira ela vai trazer dois polos. Ela traz a criatividade que vem para o bem, a criatividade que nós podemos fazer um uso produtivo, e a criatividade que ela não vem num lugar bom, ela vem num lugar de ressentimentos, de mágoas, de raiva, de explosões emocionais. Então, conhecer esse arquétipo é importante também para entender isso. Por exemplo, nós podemos, nesse momento, nos voltarmos para os estudos, para as questões de conhecimentos espirituais, para desenvolver a nossa espiritualidade, para desenvolver conhecimentos voltados para as práticas de terapias, para o esoterismo, para as práticas de aromaterapia, de ervas, para esses cuidados que são relacionados às curas, porque é um bom momento para aprender, é um bom momento, nós estamos abertas a aprender, a desenvolver a cura em nós, a nossa capacidade de nos curarmos e de curarmos também ao outro. É um bom momento de fazermos uso dessa energia no nosso corpo, de explorar a nossa sensualidade, de dançar nua, de tomar um belo banho, se arrumar e se divertir. É um momento de olhar para a gente, para o nosso feminino, para a nossa sexualidade. A feiticeira é um momento de liberdade sexual, um momento de intensidade de desejos. Então, é um momento de que a mulher está mais disponível para seduzir e para ser seduzida. É um momento que nos convida a olhar o que na nossa vida nós estamos precisando mudar, quais são as ilusões que nós estamos alimentando, quais são as estruturas que nós estamos carregando, por que nós estamos carregando isso. Então, muitas vezes, é no arquétipo da feiticeira que nós vamos encontrar aquela força, aquela energia
para abrirmos mão das máscaras que nós vestimos. Se você está identificada com a persona dessa mulher boa, dessa mulher mãe, dessa mulher que é só o lado luminoso, então você está negando a sua própria sombra. Quais são os aspectos que você não está querendo enxergar? A feiticeira nos convida a pensar sobre isso. Quais são os aspectos em mim que eu não quero ver? Quais são as ilusões que eu criei? Quais são as estruturas que me prendem? Quando eu sinto medo de me colocar no mundo, de colocar a minha fala, o meu pensamento, o meu projeto, por que eu tenho esse medo? Qual é o que está por trás desse medo? No que eu acreditei que me faz sentir que eu não tenho direito a isso? Eu fiz um encontro ontem num grupo de arte-terapia e a gente estava conversando um pouco sobre a questão da luz, a luz interior, essa luz que nos convida a ir para o mundo, realizar o nosso propósito. E quantas vezes, e eu vejo isso em muitos grupos de mulheres, em muitos atendimentos, quantas vezes nós ficamos divididas entre o medo de aparecer, de falar, de realizar, porque a nossa autoestima está baixa, porque a nossa autoconfiança está baixa, porque a gente tem medo da crítica, do olhar do outro, do ser julgada. E muitas vezes a gente está no polo oposto, no polo contrário. Olha, eu tenho medo porque eu tenho consciência de que eu tenho uma luz, mas eu acho que essa luz ela vai virar arrogância. Eu acho que essa luz ela vai assim me fazer ir para um lugar onde eu não tenho direito de estar, porque é o lugar do poder. Fazer o meu propósito se realizar é mostrar que eu posso, é mostrar que eu tenho condições. E quantas vezes a gente não quer chegar a esse lugar, a gente se auto-sabota, a gente tem medo do sucesso, porque a gente imagina que não, eu vou ficar uma pessoa arrogante, o meu brilho vai me cegar ou vai cegar quem está à minha volta. Então, muitas vezes nós ficamos nos sabotando para não conseguirmos alcançar o nosso lugar no mundo, porque não nos empoderamos dessa energia do arquétipo da feiticeira, porque não olhamos para nós e vimos o nosso poder, e vimos que nós somos capazes e que nós temos em nós essa capacidade criativa de realizar. Então, assumir a sua criatividade, assumir a sua capacidade realizadora, assumir que você tem poder sim, que o feminino tem poder e que você pode ter aspectos que talvez a sociedade digam que não são bonitos, mas olha, problema se não gostaram, problema se acharam feio, porque isso faz parte de mim, eu sou assim. Então, a feiticeira nos convida à autenticidade. Em que momento você vai olhar para você, vai abrir mão das máscaras com as quais você se identificou para exercer um papel que hoje não te faz feliz, para exercer um papel que hoje não te realiza. Porque quando nós nos identificamos com essas máscaras, com essas personas, muitas vezes nós nos afastamos de quem nós realmente somos. Nós olhamos para o mundo e pensamos, eu queria ser assim, eu queria ser igual àquela pessoa, eu queria ser... E a gente começa a projetar no outro. Então, a projeção, ela vai nos colocar num lugar muito ruim, que é na sombra dessa feiticeira. É no momento em que eu olho para o outro com inveja, é no momento em que eu olho para o outro e me revolto e fico agressiva e fico contra ele, porque ele é tudo de ruim. Então a gente começa a projetar no outro aquilo que está em nós. Então, olhar para essa energia da feiticeira é olhar também para essas projeções. Será que aquela pessoa que eu olho e digo que é tudo de ruim é realmente tudo de ruim? Ou eu estou vendo algo nela que eu tenho em mim? Então, olhar para essas projeções é importante. A sombra da feiticeira, ela vai nos levar a alguns lugares que são interessantes de nós observarmos. Um deles é esse que eu falei, projetar no outro uma coisa que é sua, um desejo que é seu e você não está explorando.
Outra coisa que a sombra também vai trazer é rejeitar o próprio corpo. É você olhar para você, eu não sou boa, eu não sou bonita, eu não tenho prazer de me ver, eu não tenho prazer de me arrumar. E você começa a se encolher, você começa a se esconder. Você não se veste mais para se revelar o seu feminino. Você se veste para se esconder. Oi, Thaís, qual o livro que fala sobre a feiticeira? Eu vou dar algumas indicações. Eu dei uma aqui agora já, que foi esse aqui. A Mulher que eles chamavam fatal. Depois eu posso colocar no Instagram a dica. Mas, já aproveitando que você perguntou e fazendo um convite, eu fiz um grupo no Telegram, tem um e-book lá, gratuito, com esses conteúdos que eu tenho trabalhado nessas lives. E a cada semana eu vou postar material novo, conteúdo novo, porque eu estou sempre produzindo muito, trabalhando com os grupos. E eu resolvi fazer esse grupo para compartilhar com vocês e aprender também. Quem quiser pode compartilhar lá. Mas eu estou usando esse livro. E um outro livro que eu indico também é a Tecelã. É um livro muito interessante. Eu acho que eu não tenho ele aqui à mão, mas também fala bastante sobre esses aspectos da feiticeira. Outra parte interessante de nós olharmos para a sombra dessa feiticeira, para a sombra desse arquétipo quando ele se manifesta na nossa vida, quando essa energia ela está presa. O Telegram é Poesias, Arte, Terapia e Sagrado Feminino. Tem um link na bio. É só clicar no link da bio e entrar lá. A sombra ela vem nos falar também sobre a agressividade. A agressividade ela é importante. Ela é muito importante para nós, para todo o ser humano. Acontece que para tudo existe equilíbrio. Nós podemos ficar num polo de passividade, que é o que digamos assim, é aquilo que é nos ensinado. Você é mulher, você precisa estar na passividade. Se você é uma mulher que não é passiva, é uma mulher agressiva, você é uma megera, é uma bruxa. Mas a agressividade ela é importante de nós olharmos para os nossos sentimentos de mágoa, de raiva, de ira. Por que eu me sinto assim? Quando eu me sinto assim? E a feiticeira ela vai nos ensinar a lidar com essas emoções e vai nos convidar a não sermos levadas por essas emoções. Porque como ela é a curadora, ela é a que cria o destino, ela faz as suas próprias escolhas. Então eu posso escolher ser levada como uma enxurrada pelas emoções, ou eu posso me levar para o lugar de cura, me levar para o lugar de criatividade, de saber usar essa minha agressividade. Eu vou usar a minha agressividade para colocar a minha opinião, a minha verdade no mundo, mas ao mesmo tempo eu vou ser tolerante, ao mesmo tempo eu vou ouvir, eu não vou ser uma pessoa dominadora, porque faz parte do arquétipo da feiticeira, cair nessa sombra da dominação. Olha, eu fui tão humilhada sempre, eu fui tão rejeitada sempre, eu fui tão ensinada a não demonstrar a minha agressividade, que quando eu resolvi, eu coloquei tudo para fora de uma vez só. Então, eu me tornei uma pessoa dominadora, uma pessoa agressiva, uma pessoa intolerante, uma pessoa que manipula o outro. Então, e muitas vezes manipula pelo aspecto da sedução. Então, isso é um fator de sombra. Nós precisamos olhar. Se nós estamos desenvolvendo esse padrão, nós estamos na sombra da feiticeira e não na energia transformadora dela. Outra coisa que também acontece muito, sejam bem-vindas, outra coisa que também acontece muito é
na sombra dessa feiticeira, as mulheres acabarem desenvolvendo relações de curto prazo, relações muito superficiais. Então, acaba, às vezes, não conseguindo construir uma relação de mais entrega, de mais intensidade sentimental, emocional. Ela entrega fisicamente. Ela é aquela que se dá fisicamente, mas ela não consegue permanecer, construir uma relação. Então, é comum, por exemplo, que muitos livros falam a respeito disso. O arquétipo da feiticeira é também aquela que era considerada prostituta. Como ela é uma mulher livre sexualmente, ela era considerada a prostituta, aquela que encanta os homens pela beleza. Então a gente tem aí várias histórias que falam sobre isso, como que esses aspectos da mulher fizeram com que os homens fossem seduzidos e por isso elas deveriam sofrer. Por isso a gente tem esse termo mulher fatal. Então cai nesse lugar. Esse livro, por exemplo, que eu citei para vocês, ele fala um pouco isso. Ele diz assim, um trechinho. No que podemos chamar de uma mitologia da feminilidade, a mulher fatal não é apenas a mulher que mata. Ela se confunde também com a megera, uma versão pouco decorativa, mas temível, daquela que estraga a vida de um homem, como a depravada da imoralidade contagiosa, com a sua beldade de nefasto poder. Então, é esse lugar da mulher que era considerado perigoso. É esse lugar da mulher que era considerado bruxaria, feitiçaria, magia. Então a gente, olhando para isso, a gente começa a perceber porque muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com o nosso feminino, com o nosso poder de sedução, com o nosso poder de comunicação, com as nossas emoções mais instintivas. Porque muitas vezes esse lugar ele foi escondido, rejeitado por essa sociedade patriarcal que a gente vive. Acho que é importante também falar sobre o período da menopausa, porque muitas vezes eu falo aqui dos ciclos e tem muitas mulheres que não menstruam mais. E a feiticeira, ela é essa energia que fecha o ciclo. Então ela é a regente desse período de pré-menopausa para menopausa. É nessa energia que a gente vai ritualizar, que a gente vai buscar essa sabedoria para que possamos lidar com esses fechamentos de ciclo, para que possamos encerrar esse momento e adentrar num novo momento, que é um momento da metanoia, é um momento de transformação, é um momento em que nós começamos a viver a feiticeira de uma forma mais profunda e mais intensa, porque nós saímos daquele momento da mãe, que é a realizadora, que é a concretizadora, que é a que é fértil, que produz, que é o pleno verão, e aí a gente vem para a feiticeira, que é o outono. É um momento em que as folhas caem, é um momento em que há um período de olhar para dentro de si e um momento de fechar esses ciclos. Ela é a que limpa a terra. O que é limpar a terra? Quando a gente pensa que cada uma dessas deusas, dessas fases, desses arquétipos representam uma parte, um elemento da natureza, a bruxa, ela é o inverno, ela é aquele momento de fechamento, de introspecção, de aprofundamento, de sabedoria. Quando a gente passa para a donzela, é aquele momento de ir para o mundo, de concretizar, de realizar os seus projetos, de comunicar, de falar com as pessoas, de sociabilizar, de criar relações. Quando a gente chega na mãe, é aquele momento do verão, é o momento de se conectar com a natureza, é o momento de você agradecer pela semeadura, é o momento da colheita. E esse momento da feiticeira
é o momento em que ela está limpando a terra. Ela está limpando a terra para abrir caminho para o momento da sabedoria, que é o inverno, que é você plantar a semente. Então, se a gente pensar nisso nos ciclos criativos, por exemplo, nós podemos pensar que lá na bruxa, nós estamos num momento de olhar para o eu. Então, criativamente, você vai desenvolver os seus aspectos que estão relacionados ao seu interior, que estão relacionados aos seus preconceitos, que estão relacionados à sua forma de ver o mundo, que estão relacionados à forma como você lida com as suas emoções, onde você vai fazer um balanço da sua vida, onde você vai construir a paciência, a resiliência, para continuar essa semeadura, porque é o momento que você põe a semente. E aí você precisa regar, você precisa nutrir, você precisa esperar nascer. E quando a gente passa para a donzela, qual é o momento da criatividade? É o momento em que você está nas relações, você está para o mundo. Então é o momento em que você vai fazer aquele curso, é o momento em que você vai divulgar o seu trabalho, é o momento em que você vai olhar para as pessoas e construir novas amizades, novos vínculos. É o momento em que você vai viver novas aventuras, você está aberto para ir para o mundo. Então, esse momento é um momento muito criativo, é um momento muito sociável, é um momento de construção de relações. Quando a gente chega na mãe, a gente chega naquele momento da espiritualidade. A gente chega no momento em que a criatividade nos convida a sermos gratas por tudo aquilo que nós estamos colhendo. Se a colheita não foi boa o suficiente, mesmo assim você mantém dentro de si a sua gratidão, porque você percebe o dom da vida, o milagre da vida, que é a mãe, é a fertilizadora, a geradora. Então, é esse momento em que você se volta mais para o elevado, uma energia de espiritualidade mais elevada. E quando a gente chega na feiticeira, o processo criativo ela nos conecta com a ecologia, ela nos conecta com o cosmos, ela nos conecta com o universo. Então, nós estamos voltados para a sabedoria da terra, para a sabedoria do fogo, para a sabedoria da água, do ar. Nós estamos voltados para os elementos, nós estamos voltadas para tecer, ela é a tecelã. Então, nós estamos voltadas para fazer esse manto que vai ser o manto do nosso destino, o manto da nossa caminhada, o manto da nossa jornada. Então é um momento de construção do destino. E aí, uma coisa interessante de observar é que ela é considerada uma mulher sábia. Thaís, existem vários estudos que falam sobre os arquétipos e as fases lunares. A linha que eu sigo, que eu gosto e que eu vejo que assim, é o que está mais também nos estudos que eu leio, é o das deusas tríplices, quando a gente fala dos aspectos do feminino separado nessas 3 fases. A mãe, a donzela e a anciã e a feiticeira, elas estão juntas, elas são as mesmas, mas só com energias diferentes. A anciã é a mulher sábia. A anciã é aquela que ela já percorreu todo o caminho e agora ela está ali e ela é a mestra, ela é a sábia, ela já conhece o caminho. A feiticeira, ela vem antes da velha sábia. Ela é aquela que tem esse conhecimento de si já. Ela já percorreu o período da donzela, ela já foi inocente, ela já foi a jovenzinha, ela já passou pelo período da mãe, ela já construiu, ela já criou, ela já materializou no mundo e agora ela está no período em que ela está se voltando para uma energia mais espiritualizada, para uma energia
que olha para o mundo de uma forma ecológica, de uma forma cósmica. Ela começa a perceber que tudo é cíclico e que nesse movimento cíclico existe uma linha. E essa linha é a linha que ela usa para tecer o seu destino. Então, é um momento um pouquinho antes de chegar nessa sabedoria completa que é a da velha sábia. É um momento em que ela está mulher plena, madura. Então, por isso ela fala também do período da pré-menopausa e da menopausa, porque ela vem com essa sabedoria de quem já fez, já concretizou. Por quê? A nossa psique, ela é desenvolvida, o Jung ele fala um pouco disso quando ele fala da metanoia, que a gente passa boa parte da nossa vida voltada para fora, para o extrovertido. A gente passa voltado para a construção de coisas materiais. Então, a gente estuda, a gente trabalha, a gente compra casa, carro, casa, tem filho, a gente está construindo fora. E quando a gente chega num determinado momento da nossa vida, a gente se volta para dentro. A gente percebe que deve haver um motivo maior para a nossa existência, que não seja só comprar, adquirir, possuir. Então a gente começa a se voltar. É um momento de reorientação da nossa vida, de reorientação da nossa bússola. Então é um momento também de maturidade, é um momento de poder. Olha, eu cheguei até aqui agora, carregando toda essa bagagem, então agora eu sei quem eu sou. Eu sou aquela que é a mulher medicina, eu sou aquela que conhece das formas, dos recursos. Quais são os meus recursos para me curar? Quais são os meus recursos para daqui para frente, fechando esse ciclo, construir um novo? Então a gente começa a pensar, se ela fecha o ciclo, se ela vem junto com a anciã fechando o ciclo, ela é a morte. O que vai nascer? O que eu quero que nasça em mim? O que eu quero que renasça? Então a gente vai fazendo esse movimento circular. E até por fazer esse movimento circular, é nessa energia também da feiticeira que a gente começa a olhar na sombra os nossos ciclos viciosos. Então, por exemplo, será que você está vivendo na sua vida um ciclo vicioso com relação à sua alimentação, com relação à falta de exercício? Eu vou conseguir realizar todo dia meia hora de caminhada. E aí você cria um ciclo vicioso que não consegue executar isso. Será que você está vivendo um ciclo vicioso na realização do seu trabalho? Você começa a construir, de repente você pensa, não está bom o suficiente, precisa melhorar, vai estudar mais. Tá tendo um curso ali, vou fazer um curso, vou fazer outro. E aí você chega num momento que você está tão presa ao pensamento, tão presa ao perfeccionismo, que você não consegue executar, você não consegue concretizar. Você ficou presa nesse ciclo vicioso. Preciso mais porque eu preciso que seja perfeito. Aí essa perfeição te leva a uma autocrítica. Essa autocrítica te leva a uma frustração. Essa frustração te leva à desistência ou à postergação. E aí você cai num lugar ou de se culpar, porque eu faço tudo errado, porque eu não dou certo, porque eu não sou boa. Ou então você começa a se vitimizar. Porque todo mundo faz, menos eu, porque eu tenho uma história de família que é assim, assado. Então a gente fica presa a sintomas e a gente não consegue liberar esse fluxo para essa energia psíquica se movimentar no sentido da inteireza do nosso ser, do propósito da nossa vida. Nunca se sente pronta e o tempo vai passando, é isso. E aí, às vezes, você perde oportunidades. Às vezes, a oportunidade chega e você diz, não, eu não vou porque agora eu não estou pronta. Eu vou esperar mais um pouco. E aí, depois você se sente mal, se sente frustrada porque você esperou e não foi fazer. Porque uma das coisas que a energia da feiticeira nos ensina é que ela é aquela
que ela não gosta do cotidiano, daquela vida comum, daquela vida superficial. Sabe quando você está naquele marasmo? Essa não é a energia da feiticeira. A energia da feiticeira é a energia da inspiradora, é a energia daquela que é criativa, é a energia daquela que quer sempre inventar, que quer sempre, ela se automotiva. Então, a automotivação faz parte dessa energia. E isso é importante a gente entender, que nós estamos falando de 3 aspectos importantes. Resumindo, o arquétipo da feiticeira, ele vai nos falar sobre essa mulher que já tem consciência de si, essa mulher que é criativa, que é inspirada e inspiradora, que é automotivada e que é mulher medicina. É uma mulher de cura, é uma mulher que ela sabe, ela conhece os caminhos para ir tecendo esse destino que ela está construindo. E ela sabe que depende dela construir. Então ela vai. E, ao mesmo tempo, fala desse lugar de sombra, do ciclo vicioso que você não consegue ir, fica repetindo a mesma coisa várias vezes, os mesmos padrões, as mesmas crenças. Então, ou então você fica numa rejeição de si mesma, numa rejeição dos seus próprios aspectos que foram considerados sombrios, porque esse aspecto da mulher, ele é rejeitado. A mulher que é poderosa, a mulher que é dona de si, a mulher que é feminina e ela sabe o poder do seu feminino. Então, é importante a gente olhar para isso. Na arte-terapia, a gente vai trabalhar com, muitas vezes, esses aspectos com os mitos. Então, por exemplo, a gente pode usar o mito de Kali, que é uma deusa que vai nos falar sobre os aspectos transformadores e, ao mesmo tempo, os aspectos de sombra. Ela está muito associada à questão do tempo. Então, que tempo é esse? Como eu estou lidando com essa questão? A gente pode trabalhar com as mesmas deusas que a gente trabalha também com a bruxa anciã, que é a Perséfone e Hécate. Perséfone como essa mulher que ela era jovem, lá donzela, que ela vai aparecendo em todas as fases. Ela era donzela, Core, ela vai para o submundo sequestrada por Hades. Lá ela resolve comer o fruto do submundo, que é o inconsciente, que é esse mundo do inconsciente. Ela resolve comer, ela não pode mais voltar para ficar com a sua mãe, ela perde a inocência, ela perde os aspectos dela de jovenzinha e ela ganha os aspectos da mulher, vira a deusa do submundo, a parceira de Hades. E ela consegue fazer o caminho de volta para Deméter, no momento ali de primavera, e depois ela passa o restante do tempo no Hades. Então, é essa mulher que conhece desses 2 mundos. Ela conhece das suas sombras, ela conhece da sua luz. Ela conhece do mundo interno, interior, ela conhece do mundo exterior, concretizar no mundo, se realizar no mundo. Hécate, que é a velha sábia, a gente trabalha muito com Hécate. Hécate, que é a rainha das encruzilhadas, é aquela que vai nos ensinar sobre os caminhos, sobre as escolhas. É aquela que tem a chave que abre os portais para a nossa sabedoria, que abre os portais para a nossa espiritualidade. Então, é esse momento da mulher que é a tecelã, é a mulher-aranha, é a mulher que constrói o seu destino e que atua sobre ele. A gente pode falar de Lilith, como eu citei aqui em outros momentos, essa mulher que é dona do seu corpo, da sua sexualidade, que não aceita se submeter. A própria Maria Madalena, né, uma mulher que foi rejeitada pela igreja, uma mulher que não teve o seu livro, a sua história, o seu papel como discípula aceito pela igreja porque foi considerada prostituta.
e a gente sabe que esse é um fator que não é real, então a gente pode trabalhar com esses mitos. E os materiais expressivos, como que a gente pode trabalhar esses mitos e os materiais? Cada mito vai nos convidar a trabalhar um material diferente, mas a gente está falando muito de intuição, a gente está falando muito de fogo, a gente pode trabalhar com esse elemento. A gente também está falando muito do corpo. Então, o corpo é terra, o corpo é trabalhar o corpóreo, trabalhar a dança, é trabalhar a expressão, a consciência corporal, é trabalhar a meditação. A gente está falando de tempo e de outono, de fechamento de ciclo. Então, trabalhar com folhas secas, ressignificar essas folhas, costurar nas folhas, pintar as folhas. São algumas formas de dar corpo ao trabalho com esses mitos e com esses arquétipos na arte-terapia. Os animais de poder, os animais que representam a feiticeira, a serpente, o dragão, a coruja, são animais que a gente também pode trazer para esse trabalho. E os rituais, como é que a gente faz esses rituais? O primeiro, como autoconhecimento mesmo, eu acho que depois que eu comecei a fazer isso, eu aprendi muito sobre mim mesma e eu acho muito importante que cada mulher faça a sua mandala ou o seu diário. Se você menstrua, vai fazer de acordo com a sua menstruação, vendo lá os ciclos, e todo dia você anota como você se sentiu naquele dia, qual foi a principal característica que você viu. Um dia estava mais sem foco, no outro dia você estava focada, estava animada, automotivada. Passou um tempo, você estava em outro lugar. Oi, Poliana. Olha, tá gravando. A da semana passada eu fiquei numa tristeza só, porque quando acabou a live que eu dei para postar no IGTV, não sei o que aconteceu, deu um problema na internet, não baixou, não ficou salva. Tomara que essa dê tudo certo. Vai ficar gravada assim. E aí aproveito, convido vocês mais uma vez para participarem, entrarem no link da bio, da Poesis, baixarem o e-book de vocês e entrarem no grupo do Telegram, porque lá eu vou compartilhar todas essas informações de uma maneira mais organizada, com material que eu tenho produzido, que eu tenho trabalhado nos meus grupos, nos meus atendimentos. Que bom, Frank, você está amando. Que ótimo. Então, é isso. E assim, por exemplo, eu fiz um trabalho no grupo que eu tenho realizado online, e nós trabalhamos a feiticeira, trabalhamos todo um processo ritualístico, onde tinha a dança, tinha a meditação ativa, né? Vamos nesse lugar, vamos adentrar essa floresta. Então tinha todo esse trabalho, e depois elas faziam os potes mágicos. Elas foram convidadas a pintar os seus potes, e cada um representava um elemento. Um era o veneno, o outro era o antídoto. Então, o que é o veneno e o que é o antídoto? Para que cada um serve? A gente sabe que a cobra, o veneno da cobra, se você usa muito, ele mata, mas ele também serve como antídoto, ele também serve como cura. Para entrar no grupo do Telegram, você entra no link da bio, aqui da Poesis, e tem uma aba lá, baixa o seu e-book, e você vai clicar nela e vai entrar direto no nosso grupo do Telegram. Lá tem um e-book que vocês podem baixar com todo esse conteúdo que eu tenho falado aqui. E toda semana eu vou postar material, compartilhar material com vocês. Isso, então, elas fizeram esse trabalho, e foi muito interessante perceber isso que eu estou falando com vocês, porque no momento em que elas tinham que fazer o antídoto, foi fácil. O antídoto é para curar isso, é para curar aquilo, o antídoto é tudo de maravilhoso, mas
quando elas tiveram que fazer o veneno, quando elas foram explicar, o veneno também era antídoto. Então, eu fui convidando elas a pensarem, por quê? Por que a gente não aceita que a gente também tem esse lado mais feiticeira? Que a gente também tem esse lado que não é só luz, mas que a gente também tem muitos aspectos que são maravilhosos, que nós podemos resgatar das nossas sombras. Porque muitas vezes aquilo que está lançado lá na sombra foi porque a gente renegou a nossa feiticeira. Porque a gente olhou para ela e disse, não, você não vai ser aceita pela sociedade, pelos meus amigos, meus chefes, meus parentes, meu marido, minha esposa. E a gente se identificou com máscaras para não mostrar a nossa real personalidade, nossa real identidade. Então a feiticeira ela vem dizer, olha, você precisa ser autêntica. Você precisa olhar para você, o que tem em você de poder, o que tem em você de luz, o que tem em você de sombra. E ela vai nos convidando a perceber que muitas vezes aquilo que nós rejeitamos, que nós renegamos, é na verdade qualidade, é na verdade poder que nós estamos renegando do nosso feminino. Então, são esses trabalhos que nos trazem essa consciência de como se dá essa questão dos arquétipos na psique feminina. A Clarissa Pinkola, ela fala isso, que a psicologia feminina sem a mulher selvagem, ela não faz o menor sentido. Então, olhar para esse feminino selvagem é olhar para a nossa psicologia, é olhar para os nossos processos e perceber como nós estamos vivenciando cada fase dessa, nos ajuda a perceber como que a nossa criatividade está fluindo, porque a criatividade é a energia psíquica, é o processo. Como que esse processo está fluindo? Em que lugar eu estou esbarrando? Em que lugar eu estou paralisando? Em que lugar eu entrei num ciclo vicioso? Em que lugar eu estou rejeitando o novo? Em que lugar eu estou rejeitando o meu poder? Em que lugar eu me coloquei como vítima ou num lugar de culpa e eu não consigo sair desse ciclo? Então a gente vai conhecendo os nossos processos. E como eu falei com vocês, fazendo um resumo dessas 4 lives que eu fiz nesse último mês, é um pouco disso. A gente começou lá na Bruxa Anciã, na Lua Nova, e a gente falou sobre olhar para si. Sabe aquele momento em que a sociedade diz pra gente, para você ser uma mulher que é uma mulher que trabalha, uma mulher que se realiza no mundo além da maternidade e da casa, você precisa ser objetiva, você precisa ser pragmática, você precisa ser um homem. Você precisa seguir esse caminho, porque senão você não vai ter o menor respeito. Se você ficar, mas eu sou muito emotiva, mas eu sou muito sonhadora, mas eu sou... Não, então você não vai ter respeito. E aí a gente não se permite descansar, a gente não se permite parar, a gente não se permite ter aquele momento em que você diz assim, nossa, hoje eu vou ficar aqui no meu cantinho e eu vou viver esse silêncio. Porque é nesse silêncio que eu vou aprender mais sobre mim. É nesse silêncio que a minha velha sábia vai falar comigo. É nesse silêncio em que ela vai me mostrar aspectos que eu preciso ver sobre o meu feminino que está sendo agredido, por esse processo capitalista, industrial, que você precisa sempre produzir, e que você não pode parar, que você não pode apreciar a vida, apreciar o inverno da vida, apreciar o momento em que você colocou a sua semente ali embaixo da terra e você vai esperar com paciência e com cuidado e com zelo para que ela possa nascer. E aí a gente vai para a donzela, que é esse momento da energia, a energia mais yang que a gente tem no yin, a energia mais ativa,
a energia que diz assim, olha, você vai para o mundo e concretiza e realiza. Você vai para o mundo e faz amizade, você vai para o mundo e cuida do seu corpo, vai fazer um exercício, vai se alimentar, vai reunir a cabeça e o corpo. E aí a gente começa a colocar nossos projetos em prática. Depois a gente já colocou em prática, a gente já semeou, já aqui na donzela germinou. Quando chega na mãe, vai frutificar, vai florescer, vai ser o verão, vai ser o sol, né? A consciência, esse momento em que a gente diz, olha, conquistei. E aí a gente se sente feliz, se sente grata, se sente realizada, porque a gente conseguiu concretizar no mundo os nossos desejos, os nossos projetos, os nossos sonhos. E aí a gente sai dessa energia e vem para a energia da feiticeira, que é esse momento do você reconhecer todos esses processos pelo qual você já passou, de você olhar o que nesse ciclo está amarrado, qual é o padrão que você está repetindo, qual é a crença que você está repetindo, que aspectos você precisa mudar, melhorar. E aí você toma consciência de que você tem todos os seus os recursos estão em você. Você é a tecelã, você é a curadora, é a benzedeira, você é aquela que coloca no mundo, que realiza e que sabe como fazer. Você conhece as magias. Então, você também ganha consciência da sua feminilidade, você ganha consciência da sua espiritualidade. Você começa a se voltar não só para o prático, mas também para o espiritual, para olhar o mundo de uma forma mais integral. E aí a gente volta para a energia da bruxa. Então isso é cíclico, como a vida é cíclica. E conhecer isso é conhecer a nossa psique, é conhecer essa mulher selvagem que nos habita. Eu gostaria de convidá-las, primeiro, terminando um pouco daqui a pouco essa live, gostaria de convidá-las no dia 13, próxima terça-feira. Eu vou realizar um encontro online chamado Poesia em Prece, com esse tema da mulher medicina, a mulher selvagem, a mulher feiticeira. E esse encontro ele vai ser de escrita criativa, meditação, música e de partilha, porque nós vamos criar magias nesse encontro. E essas magias que nós queremos criar para se concretizar no mundo. Então, o link também está na bio, Poesia em Prece, vocês podem clicar lá, preencher o cadastro. O valor é social, é R$30, e eu acredito que seja um momento assim que eu coloquei como um projeto na minha vida, que fosse um momento mensal, que eu quero muito realizar com esse encontro com mulheres que estejam também buscando desenvolver a sua espiritualidade, que estejam também olhando para o seu feminino e tentando resgatar a sua espiritualidade e a sua criatividade. E no dia 16 de julho, eu vou realizar o Mandala das Deusas, que aí, essas lives que eu estou falando aqui com vocês sobre isso, eu compilei todos esses conhecimentos, não só teóricos, mas práticos, na minha experiência pessoal, mas também na minha experiência com as mulheres com as quais eu tenho trabalhado. E eu fui percebendo tudo isso e fui vendo como que... Porque às vezes a gente estuda tudo separado, né? E eu sou professora também, ainda atuo em sala de aula. E eu vejo isso, o ensino, principalmente no Brasil, você aprende português aqui, matemática ali, geografia ali, você não reúne as coisas. E eu fui percebendo que, olha, eu estava estudando o feminino e o quanto isso tinha a ver com os processos criativos, o fluxo criativo, o fluxo de desenvolvimento da criatividade. E aí eu fui estudar essas teorias, eu fui perceber essas práticas e eu vi que realmente faz sentido quando você reúne os fluxos criativos
as 4 etapas desse processo da criatividade em todo e qualquer ser humano. E quando você reúne isso com a psique feminina, como que as duas coisas conversam? Então, no dia 16 de julho, eu vou fazer esse workshop que vai ter esse momento de fala, esse momento em que eu vou compartilhar com vocês esse conhecimento, e depois um momento prático, onde vocês vão poder montar uma mandala, onde vocês vão conseguir determinar, encontrar cada parte desse processo, como vocês estão vivenciando na vida de vocês e como vocês vão poder utilizar isso para transformar esses processos, os pontos que precisam de mudança. E depois vocês vão receber um e-book com todo esse material. Então, se vocês trabalham na área e querem isso não só para o autoconhecimento, mas para colocar na prática profissional de vocês, vocês vão conseguir fazer isso com certeza. E eu também estou sempre muito disponível para ajudar no que eu puder. Eu acredito muito, e esse é o meu desejo. Eu acredito que nós mulheres, nós não somos concorrentes, nós somos irmãs, nós devemos nos unir, nós devemos nos dar as mãos, e que aquilo que eu faço eu posso compartilhar com vocês, porque vocês vão fazer da maneira de vocês, e não tem ideia minha, trabalho meu, não tem nada, é meu e é para vocês e é para o mundo e é para quem for ganhar com isso, porque nós precisamos fortalecer as nossas relações, os nossos vínculos, porque é isso que vai fazer com que esses círculos de mulheres cresçam pelo mundo e com que a gente se empodere mais, mas não se empoderar nesse sentido ruim que a gente vê tantas vezes as pessoas falarem, como se a gente fosse superar os homens e aí vai virar o matriarcado. Não, nesse lugar da igualdade de direitos e principalmente da consciência das nossas relações e da consciência do nosso íntimo, da consciência do nosso processo. Eu tenho visto e estudado e lido e participado de muitos grupos de sagrado feminino, e às vezes eu vejo alguns estereótipos assim, para você realmente ser uma pessoa que participa desse grupo, que desenvolve a sua espiritualidade, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Eu não acho que tem que nada, cada uma tem que ser quem é. Então, nós tendo essa consciência de que nós somos autênticas conosco mesmo, a gente vai se dando a mão e vai seguindo em frente. Então, aproveito para convidar vocês para esses trabalhos, para entrarem lá no grupo do Telegram. No Telegram eu criei esse grupo agora, então a única coisa que tem lá é o e-book, mas toda semana, a partir dessa semana que vem, eu vou começar a postar material. Está aberto para conversa, para troca, para pergunta. Eu estou montando uma bibliografia com os livros que eu tenho em PDF, vou compartilhar com vocês para que vocês possam fazer essas leituras também, se quiserem. E é isso. Eu agradeço quem veio, participou dessa live, ficou até aqui. É um momento assim de realização para mim, e eu agradeço muito a todas que participaram, pelas perguntas, pela escuta. E que essa seja uma semana maravilhosa para vocês. Nós estamos na energia da lua minguante. Podemos olhar os nossos ciclos, perceber em que momento nós estamos, e assim nós vamos criando esse autoconhecimento. Obrigada, Poliana. Obrigada a todas. Um bom final de semana, e que seja uma semana que a semana que vem seja de muita realização, e que a gente se encontre aqui na próxima sexta, na próxima live, tá bom? Um beijo, gratidão.